Então, na noite passada, eu vi os 4 cavaleiros do Apocalipse enquanto orava e vi a Alemanha em Berlim. Em Berlim, eu os vi fazendo sacrifícios humanos com essas garotas virgens. Tráfico tentando invocar aquele espírito de Hitler, o espírito anticristo de Hitler. Eles estavam realizando rituais satânicos. E quando vi isso, percebi que o que eles estavam usando, não vou entrar em detalhes porque era algo muito sombrio. O que eu vi era muito satânico. Mas enquanto eu via isso, o Senhor disse: assista às Olimpíadas, a cerimônia de abertura. Há mais por trás disso. E então ele disse: por que eles escolhem os lugares que escolhem? Há mais por trás disso. Por que o CERN foi construído naquela área? Existem portais, existem coisas no espírito relacionadas ao demoníaco, relacionadas a isso. Invocando a guerra, invocando para trazer o Mahdi. E foi isso que o Senhor estava nos mostrando na noite passada. E então eu vi o Vaticano. E o Senhor disse: observe o Papa Leão em relação às Olimpíadas. Fique atento a este período nos próximos 3 meses. No dia 3 de fevereiro de 2026 é quando começam as Olimpíadas. Então temos uma janela aqui porque hoje é dia 3. 3 meses, o que é tão impressionante porque o Senhor começou a falar sobre isso ontem à noite, não foi? O período de oração sobre isso e o fato de nos mostrar que há uma aceleração dos eventos do fim dos tempos. Porque então eu vi os espíritos demoníacos todos em posição de atenção. Isso estava no grande Apólion. Apólion, aquele demônio maligno que sai do abismo e provoca guerra sobre a terra e tudo mais. Ele estava girando. Ele estava girando e circulando pela Europa. E de repente ele parou e começou a observar. Ele sabia que havia algo diferente. Todos os demônios no inferno sabem. Todos os espíritos demoníacos. Todas as potestades, todos eles sabem que Jesus Cristo está vindo e eles estavam em posição de sentido, olhando para essa luz brilhante. Eu os vi nos castelos da Romênia, eu podia vê-los em todos os lugares, sabe? Como se estivessem habitando nesses castelos, esses espíritos demoníacos, e eles, você chama de assombração, mas não é assombração, é apenas coisa demoníaca. E todos estavam em atenção, olhando para a glória. Eles sabiam. E eu disse: Senhor, o que estou vendo? Ele disse: eu disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, que eu sou o Senhor. E eu vi naquele momento que o que todos eles estavam olhando era a vinda do nosso rei. Eles sabiam. Eles sabem. E foi aí que o Senhor usou a escritura. Ele disse: Satanás sabe que o seu tempo é curto. Leia essa passagem das escrituras novamente, meu amor. Satanás sabe que seu tempo está se esgotando e basicamente está se preparando ainda mais para o pior. Apocalipse 12:12. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, e tem grande ira, porque sabe que tem poder, mas por pouco tempo. É isso. Louvado seja Deus. É incrível, né, amor? Estamos exatamente nesse período, pessoal. Ele sabe que o tempo dele é curto, exatamente como você leu. Apocalipse. É hora de se animar com a vinda do nosso rei, pessoal. É hora de ter expectativa e saber que Jesus está vindo. E até mesmo os demônios no inferno sabem que o tempo deles é curto. O próprio diabo sabe que o tempo dele é curto. E era isso que eles estavam observando. Apólion estava observando. Ele sabia. Ele sabe. Todos eles sabem. E eu achei interessante que o Senhor disse que ele está identificando exatamente o que eles estão tentando fazer para invocar o mal. Através do pecado, do sacrifício, de coisas satânicas. Tentando invocar coisas. E as pessoas disseram: Brendan, o que você viu? O que eles estavam usando era a lança, como era chamada. Eles disseram que era algum tipo
Eles nos enviaram um e-mail e disseram: é a lança que Hitler tentou conseguir, que ele conseguiu pegar e que depois foi levada de volta para a Áustria. E era uma lança, e era algum tipo de coisa que, segundo eles, perfurou o lado do Senhor. Não, isso não era. Isso não era o que eu estava vendo no espírito. Era algum tipo de rocha negra, com algum tipo de... A lança do destino, a lança do destino. Eu não estava olhando, não era a lança do destino que eles estavam usando. Isso provavelmente está em algum museu por aí. Eu não acho que eles deixariam usarem isso para sacrifício satânico, mas eu não sei, vai saber com esse pessoal. Mas o que eu vi não foi isso. Eu vi que era algum tipo de pedra com aparência demoníaca, bem. Sabe, pessoal, eu não foco no diabo. Eu não foco no que ele está fazendo. Quem se importa? Ele é um perdedor. Isso está quase acabando. Estamos encerrando isso. Jesus Cristo está voltando. Quero que você esteja com os olhos mais abertos. É hora da igreja acordar. Se eles e o demoníaco estão com esse tipo de atenção, quanto mais você deveria estar alerta. Quanto mais você deveria estar vigiando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o diabo está no inferno, não. Tem algo diferente. A partir de 23 de setembro, de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, as coisas começaram a acelerar. O Senhor me disse: Brandon, este é o ponto sem volta. Por quê? Em que ponto estamos em relação aos sinais dos tempos da vinda do Senhor Jesus Cristo? Ele disse: observe isso. As dores de parto estarão no ponto sem retorno. Você está na beira da cachoeira. Jesus está voltando. Entenderam, senhoras e senhores? Estou tentando, digo isso a você todas as vezes, te dizer que é hora de você acordar. A arca está se fechando. As coisas estão se acelerando. Até mesmo os demônios no inferno dizem no Apocalipse que até Satanás sabe que seu tempo é curto. E o Senhor estava nos mostrando isso ontem à noite. Essa passagem das Escrituras em uma visão me mostrou que eles sabiam, eles podiam ver a glória, eles podiam vê-lo chegando. Está acontecendo no reino do Espírito, a luz. O Senhor disse, é uma mudança. Você não vê? Eles sabem. Não está tudo como antes. As coisas estão diferentes no reino espiritual. E depois de todos esses milhares de anos, eles sabem. Eles conseguem ver. Eles conseguem sentir. Eles conseguem sentir. Algo está prestes a acontecer. E tudo o que eu sei é que estou esperando por isso. Meus olhos estão voltados para os céus. Estou esperando pelo meu Jesus. E eu sei que pode ser em 3 anos. Pode ser amanhã. Eu não sei. Tudo o que eu sei em meu espírito é que acredito que teremos um grande avivamento. Acredito que vamos ver uma grande colheita de almas. Vamos ver olhos cegos se abrindo, ouvidos surdos ouvindo. Vamos ver membros crescerem novamente. Vamos ver isso acontecer. É isso que acredito. Se não for assim e formos para casa amanhã, louvado seja Deus, não vou reclamar de nenhum jeito. Senhor, por que o Senhor voltou? Eu pensei que nós iríamos, sabe, estamos apenas animados porque Jesus está vindo. Mas eu sei em meu espírito que ainda temos um pouco de trabalho a fazer. E nós vamos trazer essa colheita. E o inimigo sabe disso. E ele está fazendo de tudo para distrair as pessoas. E fazer você se ocupar com a vida, se ocupar com o medo, se ocupar com preocupações. Tudo o que ele puder fazer para tirar seus olhos dele. E eu quero que você fique realmente radical por Jesus e pelo que ele está prestes a fazer. Ele disse que é todo mundo apostos. E as pessoas disseram, ei, você viu o Brad Garlinghouse com o... Você não precisa mostrar. Ele falou sobre o apertar do botão. Foi exatamente o que meio que aconteceu. E isso não é um conselho financeiro. Eu não sei. Só estou te contando o que as pessoas estão trazendo para nós. Sobre o apertar do botão. E eu vi os postes de energia funcionando ontem à noite. Eu te disse que vi cabos de energia indo para essas portas. E elas estavam escuras e apagadas. E só precisavam que a energia chegasse até elas e ligasse o interruptor. Que há um bloqueio. E o Senhor disse, ore por essas portas. Existem 4 grandes portas financeiras. 4 grandes portas financeiras que vão receber energia.
E será como apertar um interruptor. Apertar um interruptor. Ele disse, ore sobre isso. Então eu vejo essas portas. Eu vejo o que o Senhor está me dizendo. E vejo que há certos investimentos. Há certas coisas que o Senhor vai fazer para trazer a transferência de riqueza pela qual todos nós estamos crendo. E então aquele homem menciona o interruptor. Não estou dizendo que ele é o caminho. Não estou dizendo isso. Porque não sou um consultor financeiro, mas estou tentando dizer que é interessante a escolha de palavras dele. Achei a escolha de palavras dele meio interessante. Sabe, ele está falando sobre apertar um interruptor. Eu pensei, uau, a eletricidade ligando esse negócio. Eu pensei, vamos fazer isso, vamos fazer alguma coisa. Quero dizer, para mim pessoalmente, eu só estou crendo em Deus pela minha própria família. Sabe, é uma escolha de palavras meio empolgante. Eu observo as pessoas e penso, isso é uma dica? Isso é uma pista? É algo para o qual você quer que eu ore? O que é? Eu não quero sempre presumir nada. Eu não quero, sabe? As pessoas podem entrar numa esquisitice espiritual. Você pode pensar, é isso, é aquilo. Mantenha-se com os pés no chão. Não fique esquisito. Não fique todo espiritual, avoado, com a cabeça nas nuvens, sendo estranho e morando na terra dos esquisitos. Permaneça na palavra. Permaneça na vontade. Permaneça na palavra. A palavra de Deus te mantém com os pés no chão. Isso mesmo. Ficar na palavra te mantém com os pés no chão, né, amor? Não vá para a terra dos esquisitos. Existe muita esquisitice carismática espiritual por aí. E eu não quero fazer parte disso. Eu já vi isso. E você pensa, bom, ok. Mas existe o espírito e existe a palavra. E se há espírito demais, você explode. Se não há palavra suficiente, você... não. Eu falei ao contrário. Se você tem palavra demais, você explode. Se você não tem espírito suficiente, você seca. Você precisa ter a palavra e o espírito. Eu espero ter falado certo. Mas você precisa ter equilíbrio. É um equilíbrio. Garantindo que você permaneça com os pés no chão, que tenha a palavra e o espírito e que mantenha as coisas fluindo.